obrigado a todos que veio participar. Tivemos uma coordenação da PAI, no caso. Eu tenho o privilégio de ser o secretário, já nem sentar com nós todos aqui, os participantes. Certo? A gente vai dar seguimento na sessão, na minha sessão, e a gente vai ter convocar o secretário de saúde para o esclarecimento. E a gente vai, assim que terminar a matéria, a gente segue o vídeo, como vai conduzir esse esclarecimento. Inclusive, secretário, eu convoco a vossa pessoa aqui na tribuna, tá bom? Meu plano de tudo, tendo verificado que a forma legal, pedindo a Deus que nos conduza aos nossos trabalhos, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do Legislativo do ano 2026. Peço o vereador Breno para a leitura do livro. Excelentíssimo presidente, em teu nome, cumprimento aqui a todos os vereadores, a todos os secretores dessa casa e um cumprimento especial aqui a todo o público presente. Imensa satisfação recebê-los aqui, secretário de saúde, secretário de gabinete, e a todos. E já quero aqui parabenizar e agradecer que todos se encontram de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu estarei lendo em Provérbios 16, e o versículo 8 e 9, que diz assim: melhor é o povo com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Obrigado, Pai. Passo a palavra à secretária da fazer a leitura das indicações que eu fiz. Boa noite a todos. Os ofícios da ordem do dia. Ofício de número 195, gabinete do prefeito, Prefeitura Municipal do Vale do Anari, 24 de abril de 2026. Senhor presidente, de ordem do senhor prefeito, encaminhamos em anexo a vossa excelência os atos municipais devidamente publicados no ato do passo municipal, em cumprimento ao disposto do artigo 89 da Lei Orgânica. Portarias de número 3.495 a 3.498 de 2026. Lei Municipal de número 1.365 de 2026. Aviso de licitação pelo eletrônico de número 005 de 2026. Certo de contatos com a vossa valorosa atenção e elevamos votos de estima e respeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Vale do Anari. Indicação de número 002, gabinete do vereador. Desculpe, gente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Vale do Anari, eu ouvi o vereador que assim escreve os termos regimentais vigentes, em a presença da vossa excelência requerer que após a apreciação do novo plenário dessa Casa de Leis seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. De número 0015, gabinete do vereador Márcio Pereira Inácio. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de serviços de recuperação na Vila São Marcos, visando melhorias na infraestrutura da localidade. A presente indicação se faz necessária tendo em vista as condições precárias em que se encontra a Vila São Marcos, apresentando problemas como vias danificadas, acúmulo de sujeira, falta de manutenção na iluminação pública e demais estruturas essenciais. Dessa forma, a recuperação da vila com serviços de patrulhamento, cascalhamento, limpeza e manutenção da iluminação pública é de suma importância para garantir melhores condições na trafegabilidade, segurança e bem-estar dos moradores. Vale do Anari, 27 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Vale do Anari, envolvido no meio de meio. O vereador Pedro
aos nossos secretários que aqui estão hoje. Obrigada pela presença de vocês e a todo o público presente. É sempre muito bom ter vocês aqui. Sempre que eu uso essa tribuna, eu digo que vocês são sempre muito bem-vindos a esta casa. Também quero fazer uso, presidente, da tribuna hoje somente para expressar minha gratidão ao nosso curso que aconteceu do Lei Lucas, com ênfase em primeiros socorros. Foram 3 dias de curso nessa semana passada, que foi de uma valia que só quem estava lá vai conseguir entender o que aconteceu ali. Foi um curso que prepara a gente para a vida. Não é só sobre atender, né, nas escolas, que também é de grande importância, mas são cursos que ensinam manobras que a gente pode vir a precisar utilizar dentro da nossa casa. E foi desenvolvido com uma maestria, né, que a gente teve ali a nossa professora Márcia, que é uma excelente instrutora, enfermeira, samuzeira, e que conduziu, assim, conseguiu conduzir um público de 180 pessoas por 3 dias, com resultado de excelência. E por que eu estou usando a tribuna aqui hoje para agradecer? São 2 pontos. Primeiro ponto, agradecer aos senhores, colegas, que votou a favor do projeto de lei, né, da minha autoria, para que, autorizando o executivo, que fosse obrigatório, né, aos servidores da educação ter essa capacitação. Segundo ponto, agradecer ao executivo por sancionar essa lei, porque senão também de nada aconteceria. Então, leva aqui o meu agradecimento ao nosso prefeito, que entendeu a necessidade. E também deixar aqui aos nossos servidores da educação uma fala, porque assim, eu falo com propriedade, eu sou servidora da educação. E às vezes, alguém pode dizer assim, mais um curso para fazer. Mais uma coisa para nós, que a gente já tem tanta coisa para fazer, mais uma. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que não é sobre mais um curso para fazer. Não é sobre uma carga, não. É algo que vai nos ensinar a resolver uma problemática quando chegar na nossa mão. A gente vai exercer o nosso papel de cidadão um pouquinho melhor. A gente vai poder servir não só dentro da nossa escola, que são lugares que nós estamos todos os dias, mas a gente vai poder servir na vida. Isso é fundamental. A gente vai poder servir com excelência um pouquinho mais do que nós já servimos. Porque na sala de aula nós somos professor, nós somos instrutor, nós somos psicólogo e agora a gente vai ser samuzeiro. Com uma diferença, que eu tenho certeza que as senhoras estão aqui e as senhoras já fazem isso. Vocês já fazem esse papel, só que muitas vezes encontrando maior dificuldade porque não tinham o conhecimento. Essa é uma verdade, né? Então é baseado nisso. Quero aqui agradecer a Margarete, que está na frente da PAI, que todos os servidores, na grande maioria, estavam lá, né? Capacitando, porque a gente entende também que a PAI é um lugar que precisa, né, muitas vezes, de manobras. Eu sei que vocês ali já tiveram que aprender a fazer manobra na raça, né? E aí agora a gente tem ali profissionais capacitados para isso. Então, fique meu muito obrigada por vocês terem abraçado essa causa. É algo realmente de grande importância. Não é uma lei somente municipal, gente. Ela é uma lei federal, desde 2018, que ela já está em vigência, que ela veio em decorrência de um aluno, o Lucas Begari, que ele se engasgou, comendo um cachorro-quente e morreu. Simplesmente porque não tinha ninguém que sabia fazer uma manobra. Então é sobre salvar vidas. É sobre o amor ao próximo. Muito obrigada, que Deus abençoe e fique com Deus. O vereador Márcio estava falando 15 minutos de direita à parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras, aos funcionários da casa, o público que nos assiste. Cumprimentar em especial o nosso chefe Henrique Haroldo, secretário de Saúde, o Evandro, diretor de transporte, os motoristas também que ali, faz parte da saúde do nosso município, Margarete, a PAI e os professores. Hoje aqui, minha fala é para
dizer para vocês que o mandato está à disposição para a gente trabalhar junto com essa casa aqui, que essa casa aqui é da população, é do povo, e a demanda que vocês tiverem pode trazer até nós, que nós vamos juntos trabalhar para buscar solucionar o nosso problema e realizar, porque esse é o nosso papel que a população do Vale do Anari nos concedeu e nos deu, e estamos aqui à disposição. Me coloco à disposição de cada um de vocês, tanto o secretário de saúde, o gabinete, a PAI, os professores, os motoristas que estão ali representando a parte da saúde. A gente sabe da dificuldade, sabe da luta que vocês têm enfrentado, lutado para atender a demanda da nossa população do Vale do Anari. Então, meu motivo é que gratidão a Deus por esse mandato e deixo à disposição de vocês. Meu muito obrigado. E eu quero aproveitar a oportunidade, o secretário de saúde está ali presente, juntamente aí com o nosso secretário de gabinete, e dizer, leva o meu agradecimento ao prefeito com relação, no caso, à forma que está conduzindo a questão dos projetos ali da reforma da UBS lá do posto de saúde. Tá? Então, assim, de prontidão nós tínhamos algumas pendências, e essas pendências, no caso, foi passado para o senhor, foi passado para o prefeito, e a equipe técnica, de forma ágil, no caso, já entrou, já resolveu, e já recebemos feedback, no caso, lá de Porto Velho, feedback positivo, tá? Então, veja, a respeito da reforma, no caso, de intenção do posto de saúde, tá? Até o final do mês, nós vamos estar com o recurso garantido, se Deus quiser, tá? Obrigado a todos por essa satisfação. Presidente, não tem nenhuma matéria hoje na ordem do dia. Tem uma matéria? Nesse momento, eu vou falar para o presidente, a gente vai convocar o secretário de saúde, no caso, para o requerimento 01, certo? Um conjunto da Câmara de Vereadores para fazer parte da tribuna aqui, no caso, para alguns esclarecimentos aos nossos colegas vereadores. Posso fazer parte aqui, certo? Também, o secretário, certo? Ficar à vontade, certo? E boa noite, secretário. Seja bem-vindo à vereadora, tá? Devido a algumas situações que têm acontecido e chegado aqui na Câmara, sobre a necessidade de ter uma convocação com a vossa pessoa da pasta, certo? Você está iluminado para a saúde do Estado. Alguns esclarecimentos, certo? E a gente vai tentar conduzir da melhor forma possível, certo? Se você puder falar também, se puder responder, pode responder à vontade, se fica à vontade, tá? E quem não souber também, você só pode deixar a responder depois que a gente vai acatar, certo? Deixa eu tentar ser comigo, para não ter conclusões. A gente preparou 9 perguntas no caso, e aí vai ser conduzido pela vereadora Alice, no caso aqui, e depois, cada pergunta for feita, a semana não é comigo, mais ou menos, mas tem que ser mais prático, certo? Assim, aí eu vou falar depois que pode continuar. Aí assim, sobre a aula, aí uma pergunta no caso, aí você responde. E é um vereador que queira para deixar em aberto o vereador até algum questionamento, você responde o que você fez essa questão. E a gente, quanto tempo você tem para responder? A gente vai tentar estimular um pouco
tá? Se você quiser fazer uma explanada geral da pasta, um todo, ele seria uns 20 minutos agora, no caso, para explanar para os vereadores como é que está. Depois a gente pode avaliar as perguntas. O que você acha? Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos todos reunidos aqui hoje. Em nome do presidente da Câmara, cumprimento a todos os vereadores presentes. Cumprimento também a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado por estar aqui. É muito importante prestar essa transparência, né? Da Secretaria Municipal de Saúde, para a população, para o Poder Legislativo. Hoje nós precisamos trabalhar em alinhamento com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. Estou aqui presente para prestar todos os esclarecimentos que forem possíveis. Estarei respondendo o que for possível, que eu não puder buscar informações para que nós possamos aqui juntos trabalhar da melhor maneira possível. Presidente, se possível, né, eu gostaria que fizesse as perguntas e no final eu explanaria algumas situações aqui abordadas na Secretaria Municipal de Saúde, né, das ações que estão sendo realizadas, né, se possível, né. Eu acredito que algumas perguntas também vão estar repercutindo essas explanações do caso que a gente faz dessa forma. Presidente. Só uma sugestão. Como a questão do fechamento, a questão da explanação, no caso, talvez esses 20 minutos agora, eu acho que eu poderia fazer agora no início, acho que todos concordassem, né? E faça a explanação agora no início e todos, porque talvez dentro da sua explanação já elimina alguma dúvida, um questionamento nosso aqui. É só uma questão, presidente. Você poderia fazer a explanação agora nesses 20 minutos, no caso, abrir como que dá, como que não passa, e talvez as perguntas que já estariam passadas aqui, já foi respondida na explanação. A gente vai mandar 2 vezes a classificação. Pessoal, que está assistindo aqui a sessão, a gente é bem democrático, porque é o seguinte, está aberto. Agradecer o secretário que veio trazer esse esclarecimento, certo? Porque é difícil, porque a gente não sabe que pelo Jesus da pasta, não sabe o que está passando na cabeça de cada vereador e da população que chega. E ele começa a responder. O secretário tem vindo aqui responder, parabéns você no caso, mas a gente se sinta à vontade, possa explanar esses 20 minutos aí, depois a gente começa as perguntas, pode ser? Não, ótimo, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, referente ao requerimento que foi abordado, foi ensinado para mim, a pessoa na Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, referente à situação da triagem, né, no qual foi abordado, né, vocês não conseguiram acontecer com a vereadora analisar também. Essa foi a minha pergunta. Eu ouvi falar que a Secretaria Municipal de Saúde, ela já convocou mais de 20 técnicos de enfermagem, 9 médicos e 9 enfermeiros, bem como agentes comunitários de saúde, fisioterapeutas, para que ali nós possamos completar a nossa escala de trabalho da melhor forma possível, tanto do âmbito hospitalar quanto da questão básica. Infelizmente, presidente, pode acontecer alguma situação que, por exemplo, está João, Maria e Ricardo de plantão. João, Maria e Ricardo de plantão. Mas Maria, durante o plantão, ela passa mal e não consegue prosseguir ali durante o plantão. E nós não medimos esforços para que nós tentamos repor ali um outro servidor. Nós navegamos para todos os servidores possíveis, tanto aqui do município, como também fora do município. Entretanto, nosso município é de pequeno porte. Nós não temos tantos profissionais da área da saúde aqui no nosso município. Mas nós, mediante gerência de enfermagem, direção clínica, diretor do hospital, nós sempre tentamos ali repor o servidor para que nós não possamos ficar sem ali, para não comprometer a qualidade dos nossos serviços ali no hospital, bem como na questão básica também. Referente à situação da recepção, no qual foi abordado também, quando eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde, eu fiz uma análise, um diagnóstico inicial ali, apontando as situações que a gente poderia melhorar, e uma dessas situações foi a questão da recepção, que nós não temos recepção 24 horas no hospital. Diante disso, eu simplesmente como gestor ali, tanto na parte gerencial, bem como administrativa, eu não poderia simplesmente chegar e contratar os recepcionistas sem fazer um estudo técnico, financeiro e orçamentário. Seria muito importante da minha parte chegar e falar, não, vamos contratar recepcionista, vamos contratar 20 médicos, vamos contratar 10 técnicos de enfermagem, 50 enfermeiros, por exemplo.
Diante disso, foi feito o estudo, eu fiz o estudo técnico, financeiro e orçamentário. Nós já convocamos os recepcionistas e estamos no aguardo para que possamos ali ter a nossa triagem de 24 horas no hospital para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos serviços. Continuando também, referente, foi abordado também a situação da escala de viagem, né? Sobre a vida, o qual foi abordado, que eu falei que a técnica tem que ficar em casa. A situação, presidente, referente a esse acontecido, estava sendo acordado com a antiga gerente de enfermagem, quando ela saiu, e hoje nós já estamos com um novo gerente ali para melhorar a qualidade dos nossos serviços, em que a gente só iria chamar algum técnico de enfermagem se por acaso tivesse uma real necessidade, como por exemplo, um fluxo muito alto no hospital, ou então uma previsão de viagem. Porque pode acontecer de sair uma viagem 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, se nós olharmos o cenário geral do hospital, né, em 95% dos casos nós não temos um fluxo normal ali. Nós não temos um fluxo normal ali no hospital. E devido a isso, não seria tão prudente a gente chamar um técnico de enfermagem, tem que ter uma real necessidade ali. Ah, Cristian, mas se por um acaso sai uma viagem 2 horas da manhã, mas aí tem que buscar um paciente ali na rua, pegou e passou mal 3 horas da manhã. O técnico do pronto-socorro, ele pode ir fazer esse apoio ali devido à situação de urgência e emergência. Mas quem vai ficar no hospital ali? Vai desfalcar o hospital? Não. Nós teremos ainda o técnico do socorro, enfermeiro do socorro, médico do socorro, recepcionista, que agora nós já convocamos, para que a nossa qualidade não seja afetada. Entretanto, deixar fixo o sobreaviso, ele vai para o hospital sem que tenha uma real necessidade ali, como o prefeito parece que eu citei agora. Infelizmente, isso não seria muito prudente, não ficaria muito poderoso para o município. Nós não. Todo município tem limites financeiros e orçamentários. Todos os municípios. Não é só nós não. Para nós aqui, porque é o local onde eu trabalho, é o local onde nós trabalhamos aqui em conjunto. Mas nós temos limites financeiros e orçamentários que nós temos que ter cautela, trabalhar com planejamento e organização. E é algo que eu prezo muito na minha gestão. Nós estamos aqui agora fazendo reajustes com a Secretaria Estadual de Saúde para que nós possamos melhorar o nosso repasse do MAC, que é a média de alta complexidade, para o nosso hospital. Atualmente, o nosso repasse é R$300 mil anual. Está sendo pactuado agora, Deus abençoando, que o Ministério da Saúde aprove. Nosso repasse ano que vem vai chegar em torno de R$750 mil anual, vai mais que dobrar a atualização desse novo repasse. Mas por que isso está falando de repasse? Porque com o repasse nós podemos melhorar ainda mais a nossa saúde, nós podemos contratar mais servidores, possibilidade de fazer, de colocar mais setores ali exclusivos para melhorar a qualidade dos nossos serviços, fazermos tudo para melhorar o valor dos plantões. E até 2028 eu tenho a previsão e possibilidade de nós podemos chegar a R$1,5 milhão de repasse anual. Fruto de muito trabalho, dedicação, comprometimento. Agora no hospital essa semana tem um técnico lá no hospital, no sistema de gestão hospitalar, que vai passar uma semana no hospital totalmente gratuito, no qual conseguir para que melhore ali, fiscalize, monitore, ensine os servidores ali a agir, melhor gerenciar os procedimentos que são realizados ali no ambiente hospitalar. E com isso nós vamos melhorar ainda mais o nosso faturamento, um melhor faturamento, melhor operação, melhor gestão da nossa saúde. Porque tudo, querendo ou não, nós temos que com certeza prezar por uma boa assistência, uma qualidade humanizada, um acolhimento humanizado com o paciente, mas também temos que verificar as funções financeiras que podemos trazer profissionais também especializados, né? Eu quero que nós vamos conseguir, vamos trabalhar junto para isso, mas isso é tudo nesse caso que nós estamos trabalhando progressivamente. Estou aqui à disposição para que os senhores puderem. Eu não tenho que melhor, muitos vereadores já ligaram para mim de hoje, madrugada, uma semana, feriado, e por possível, estou totalmente à disposição dos senhores, bem como da população que nos assiste. Muito obrigado por estar assistindo, quem vai nos assistir também. Então nós queremos aqui trabalhar para uma melhor saúde do Vale do Mari. Mudanças acontecem, mas essas mudanças não são situações que eu quero deixar a saúde
a leitura e, como o presidente já fez a colocação, em seguida, a cada pergunta, os colegas terão aí a parte de anotações. Primeira pergunta é sobre a assistência farmacêutica. Qual o índice de disponibilidade dos itens da Relação Municipal de Medicamentos, medicamentos essenciais do mundo, na farmácia básica e quais as medidas estão sendo adotadas para sanar o desabastecimento de fármacos do uso contínuo? Ou não existe esse desabastecimento? Está tudo tranquilo? Isso é no âmbito hospitalar, né? É verdade. Só para deixar claro. Nossa farmacêutica atualmente tem uma carga horária das 7 da manhã, segunda a sexta, tá? Das 7 da manhã às 6 da tarde, né? 6 da tarde. E todo final do expediente, quando ela sai do plantão, ela abastece com socorro, onde né? Ficam todas as medicações. E sempre não, porque eu vou falar que em meu conhecimento não tive nenhum desabastecimento atualmente durante a minha eleição, após que possa ter ocorrido, né? Mas quando ocorre, por um acaso, há um volume muito alto de pacientes durante a noite, no qual, vamos supor que a pirona acaba no socorro, ela é contatada de imediato, ela é convocada lá no hospital e ela vai fazer o reabastecimento do pronto-socorro, onde ficam as medicações. Conforme combinado, o vereador tem alguma pergunta direcionada nesse assunto, dá sempre essa pergunta aqui para o secretário, que aí vai ser a réplica, aí depois a réplica e depois conclui. Vereador, beleza? Apenas para ficar para a gente, ele ficou muito centrado na questão do atendimento emergencial, né? Então, assim, e na farmácia, no caso popular, o qual o paciente pode ir lá no caso de requerer o medicamento. Hoje, com relação à medicação, no caso, na farmácia popular, nós temos alguma falta no caso do medicamento? Ou não? Dentro daquilo, no caso, que está previsto legalmente para as terrenos? Assim, na farmácia básica, nós não temos nenhum desabastecimento, não. Inclusive, foi feito um pedido que já chegou os medicamentos, principalmente injetáveis, dos quais nós não temos nenhuma falta atualmente. Considerações? Algum vereador mais? Próxima pergunta. São uma sessão de 9 perguntas, pessoal, que foi feita primeiro. O secretário respondeu. Beleza. Segunda pergunta. Sobre a execução orçamentária. Qual o montante efetivamente liquidado, secretário, em relação às ações, serviços públicos de saúde até a presente data, e qual o saldo em restos a pagar dessa pasta? Assim, a gente acredita muito que essa pergunta veio em decorrência, a gente sabe, né, do quanto é difícil ali, mas tantos recursos que os colegas aqui a gente também busca, então a gente queria saber se o senhor tem aí essa dimensão, né, do montante que já foi liquidado, que tem para liquidar, se está tranquilo ou se não está. Vereadora, sobre essa pergunta aí, eu teria que fazer uma avaliação, verificar, porque no requerimento foi falado mais das partes assistencial, né, tanto do hospital, que se por acaso tivesse já sido abordado como orçamentário, já teria vindo mais preparado, feito relatórios específicos, né, e querendo ou não, a parte administrativa da saúde é uma parte muito complexa, né, para quem já tem um bom conhecimento na área da saúde, então é muito difícil falar aqui a parte liquidada do resto pagado, os empenhos que são do ano passado. Mas, igual eu falei, eu posso buscar essa informação para os senhores, posso direcionar na Câmara e, se porventura necessário que eu venha aqui novamente, eu venho aqui prestar todos esses relatórios específicos para os senhores, de valores concretos. Eu só não estou falando aqui agora porque não foi algo que eu vim preparado para essa situação específica orçamentária. Algum vereador queira se manifestar? Apenas no caso com relação a toda a tratativa, no caso hoje aqui, está sendo conversado, em questão de ser elaborado uma ata a respeito, e cada questionamento desse que foi surgindo ao longo, né? A gente foi debatendo, discutindo a respeito da saúde, e entendo que a saúde ela é realmente muito complexa, porque sim, nós temos aqui a questão da visão do gestor, enquanto
e economizar o máximo possível. E do outro lado, no caso, quando você tem os usuários, a prudência para o usuário é você conseguir ser atendido da melhor forma possível. E aí, assim, aqui no caso, dentro do que vou conversar das perguntas que estão surgindo, aí o senhor terá todo o tempo, no caso, para conseguir explanar isso e fazer todas as suas pesquisas, informações, mas repassar isso dentro das condições, entendeu? Para que depois possa ser analisado. Amanhã, no regionamento, até na comissão informativa, será tem algumas perguntas aqui, provavelmente mais técnicas, e talvez o senhor não tenha aqui o conhecimento de mente técnica, e isso é totalmente plausível, entendeu? A gente consegue entender até pelo pouco tempo que está na pasta, mas seria interessante que nós fôssemos todas as ligas, entendeu? Para que depois, no caso, a posterior, no caso, o senhor pudesse passar essas informações, no caso, temos as informações. Obrigado, presidente. Vereadora José também quer fazer um questionamento, assim mesmo que o secretário vai mandar a resposta para a gente, certo? Pode ter oportunidade. A vereadora José está com questionamento para complementar também, para completar essa pergunta. Secretário, como a pergunta é em cima da execução orçamentária, né? E muito bem colocado o que o colega Wellington falou, a gente tem realmente essa dificuldade porque a gente está falando de números, né? A gente queria exatas, a gente sabe que não dá para sair falando por aí de números de família. Desde já eu agradeço sua disponibilidade em nos responder posteriormente, mas dentro dessa pergunta eu gostaria de fazer um levantamento aqui bem específico, que é algo que tem me incomodado e eu acredito que eu tenho uma resposta para isso. Eu quero ir porque a pergunta é sobre a execução orçamentária. No dia 10 de novembro de 2025, a gente recebeu a ordem de pagamento, que eu tenho até aqui, duas ordens, uma de 300 mil e uma de 200 mil. Eu faço propriedade porque como eu pedi, eu busquei para o nosso município relacionado à nossa primeira ambulância UTI, que inclusive quando o senhor tomou posse foi o primeiro assunto da petição, certo? Porque eu vejo essa necessidade no nosso município. Agradeço imensamente ao deputado de Barroso por ter mandado essa emenda, só que assim, eu noto uma certa inércia ao desenvolver, ao executar essa ordem, entendeu? E eu citei aqui porque a gente está falando de execução orçamentária, certo? Sei que o senhor entrou há pouco tempo, a gente sabe que não é fácil, mas soube que foi feita a licitação dessa ambulância. E eu não consigo entender o porquê que não foi feita essa compra anticipurada, uma vez que todos os municípios realizada essa compra, né, a compra de ambulância, até porque é algo emergente que os municípios precisam. Ainda mais a questão do nosso município, que a gente não tem ambulância TI. É a nossa primeira ambulância TI. Isso me preocupa muito, porque eu não consigo entender o porquê dessa velocidade nesse caso. E eu estou falando especificamente desse caso, porque é algo que eu tenho conhecimento que eu fui atrás e porque foi eu que busquei. Entendeu? Então, o que eu me pergunto para o senhor é por que não comprar por ata e sim por licitação, que é algo que a gente sabe que pode demorar muito, e sendo que é algo que o município precisa, os municípios precisam. Inclusive, hoje eu vivenciei duas situações no horário do meio-dia, no dia 2 pacientes intubados. Então, são situações assim, difíceis e sendo que esse recurso está lá desde 2011 de 2025. Vereador, como você falou, né, eu entrei recentemente em 2 meses e quando eu entrei já estava verdadeiramente na questão da licitação da ambulância. Eu até perguntei para o pessoal administrativo, né, no qual eu questionei também, porque vereador é uma ata, é um processo mais rápido, né, a adesão de uma ata. Mas no plano de trabalho, o programa da ambulância, não tinha nenhuma ata no qual comportasse as características específicas da ambulância que nós estávamos tratando. Nós precisávamos comprar. Então, devido a isso, foi continuada a questão da licitação. Fazendo o fechamento, então, em resumo, foi a não observância no momento de fazer o plano de trabalho. É isso? Não, vereadora, porque foi colocado situações a mais na ambulância para melhorar
E até agora, uns falam uma coisa, falam outra, aproveitando durante aqui, você explicar para nós sobre o ordem da deputada Silva. Tá, legal. Vereador, eu já havia sido abordado também, já foi encaminhado no informe da licitação, todas essas emendas, né? Agradeço também, primeiramente agradeço por essas emendas, espero que sempre tenhamos mais ainda mais para a saúde, né? Vou puxar aqui a minha carga, mas nós estamos sempre, vereador, porque com prioridade na Secretaria Municipal de Saúde, a questão das emendas, né? Que nós precisamos, tanto da ambulância UTI, tanto da van, só que infelizmente a administração pública é um pouco morosa. Nós podemos ter dinheiro em conta, mas aí processos burocráticos, né? A lei de licitação 14.133 que abrange isso, nós temos que cumprir esses prazos para que depois nós não sejamos penalizados. Já fui para a licitação, mas são ritos que nós devemos ser seguidos para depois nós não possamos ser penalizados. Quando eu assumi, eu verifiquei as situações específicas, coloquei como prioridade, nós temos prioridade na questão de medicamentos, questão da alimentação, questão de ambulância, questão de UTI, questão da van, e nós não conseguimos fazer tudo de uma vez. Meu sonho, eu consegui fazer tudo de uma vez. Para mim seria uma maravilha, a Secretaria de Saúde daria 100%, né? Mas nós somos humanos, nós temos nossos limites, mas nós estamos fazendo dentro do que é possível, o melhor e o mais rápido possível a situação. Passando para a terceira pergunta. A terceira pergunta agora é sobre recursos humanos. Como está a escala de plantões nas unidades na unidade, em 24 horas, e quais as providências para suprir a carência de profissionais se houver avanço de cargos? Não, vereadora, sobre essa pergunta que eu citei lá no meu momento, né? Representante, nós já convocamos, estamos convocando ainda, porque alguns nossos turmas temos que ficar convocando cada vez mais para discussões. Porque a gente convoca, mas a gente convoca o vereador não, tá? O vereador não tem índice aí. Então não tem como obrigar ele. Mas nós já colocamos 21 técnicos de enfermagem, 9 médicos, 9 enfermeiros, nem todos assumidos, mas nós estamos ainda convocando para que nós possamos sempre subir a nossa escala da maneira mais 100% possível. Então ainda estamos em processo de convocação. Quero questionar sobre, agradecer o secretário que está presente aqui, questionar sobre a convocação dos enfermeiros. Pelo que a gente tem olhado no edital, não chegou a essa quantidade ainda. Nós enfermeiros convocados. Vereador, nós convocamos sim ao enfermeiro, só que igual para ele, nem todos assumiram. Infelizmente todos não assumiram, mas nós foi convocado. Primeiro foi convocado 5, depois foi convocado 4, mas nem todos não assumiram. Realmente, se eu não me engano, agora de memória, nós assumimos 4 ou 5, mas foram convocados 5. Vereador Márcio, a mesma resposta? Então, pelo que eu estou sabendo, não. É porque muitas vezes o pessoal, a gente convoca e a pessoa não assume, né? Aí o pessoal só conta só as pessoas que assumiram, mas está sendo convocado, porque nem todas estão assumindo. Tem que convocar segundo igual, né? Nós temos que convocar, esperar o prazo para o servidor ver se ele vai assumir. Aí se por acaso o prazo passa e ele não assume, aí nós fazemos uma nova convocação. Apenas para esclarecer a questão das convocações no caso, porque os submetores têm convocado 20 ou 21 técnicos.
assistido um momento real de limite técnico. Não, vereador, eu estou com a lista aqui, eu vou ler referente aos seletivos convocados na saúde. Auxiliar administrativo foi convocado 1, assumiu 1. Psicólogo foi convocado 1, assumiu 1. Zeladora foi convocado 2, assumiu 2. Agente comunitário de saúde foi convocado 3, assumiu 3. Enfermeiro foi convocado 9, assumiu 4. Farmacêutico foi convocado 1, assumiu 1. Fisioterapeuta foi convocado 1, nenhum assumiu ainda. Médico clínico geral foi convocado 9, assumiu 4. Médico ultrassonografia foi convocado 1, assumiu 1. Técnico de enfermagem foi convocado 21, assumiu 17. Técnico de enfermagem com curso de vacinador foi convocado 1, assumiu 1. Motorista de veículo pesado foi convocado 7, assumiu 4. Recepcionista foi convocado 3, assumiu 1. Obrigado aqui pelas informações, no caso, mais técnicas agora, no caso, mais corretas. E agora a segunda pergunta é: dentre essas pessoas que foram convocadas e que estão lá trabalhando, qual é o aumento real que nós tivemos? Qual que é a melhoria de fato no atendimento da nossa população? E aí, para não ficar dúvida, é o seguinte: antes dessas convocações, nós tínhamos quantos técnicos e quantos médicos, e depois dessa convocação, quantos técnicos e quantos médicos, no caso, nós temos hoje? Só saber o momento real. Vereador, é muito complexo falar essa situação do aumento real, porque acontece, a gente trabalhava muito com credenciamento. Credenciamento era com o aluno com a terceira ia lá fazer uma plantão no hospital, mas depois ela não ia mais. Depois o vereador não ia lá no hospital e não fazia mais. Então nós não tínhamos ali uma escala fixa. Então é difícil mensurar quantos servidores nós tínhamos ali, porque era muito mista a nossa escala de trabalho. Com o seletivo agora, nós vamos ter uma escala ali mais concreta, mais fidedigna, para que nós possamos contar que o servidor vai estar ali no plantão, exceto se provar o caso ele faltar algum atestado específico. Então essa situação, quantos servidores haviam antes? Nós tínhamos servidores ali para cobrir a escala com 2 técnicos de socorro, enfermeiro, médico de socorro, triagem, recepção na parte da tarde, esterilização quando era necessário, nem todos os dias é realizada a esterilização, até porque não há tanta necessidade, motoristas também, mas agora dizer quantos tinham anteriormente, como nossa escala era mista, então eu poderia falar que nós tínhamos 30 médicos, porque geralmente podia passar 30 médicos durante o nosso hospital. Não entendi, e aí assim, só para não ficar nenhuma dúvida, a minha pergunta é o seguinte: houve algum momento nessas escalas ou não? Só as escalas estão sendo cumpridas da forma que já estavam sendo cumpridas? Está tendo um aumento agora da recepção, que é 24 horas também, e também estamos verificando os estudos da questão da triagem também, fazer esse 24 horas. Então, só um instante, deixa eu passar na maneira depois do recepção. Talvez até do povo, mas em relação a médicos, colocou a contratação de médicos. Quanto a alguns médicos, no caso específico, médico em demissão, demitiu algum médico, e para a verdade, senhor, é um pedido meu, até gostaria muito que fosse demitido, doutor, e se o senhor demitiu algum médico. Eu não vou poder demitir médico, não. O que acontece? Nós tínhamos servidores credenciados, no qual iria algum hoje ou outra manhã, e isso era para nossa necessidade ali da escala de plantão. Mas agora demitir, não foi demitido nenhum médico, não. É porque os plantões, eles são algo que não são concretos, O vereador não pode ir hoje, mas ele pode ir depois. Eu coloco essa situação, essa demissão, justamente algo que aconteceu comigo e reclamações que eu tenho ouvido de algumas pessoas, não no caso específico, que é o próprio doutor Serafim. Então, que realmente, na minha visão, negligente comigo e com mais algumas pessoas que foram atendidas por ele, que chegou até mim, casos realmente graves que aconteceram ali. E, na outra ocasião, eu dei a situação para a
Então, encerrando, só fechando aqui esse assunto, então ficou claro para mim é que o aumento no caso do atendimento ali no nosso hospital, ele é a questão da recepcionista, no caso, teve um aumento real e Estamos estudando a questão da triagem. Estudando. Perfeito. Obrigado. Vamos ver mais um questionamento. Tem um questionamento que veio de WhatsApp aqui, pessoal. Se tem previsão de contratar pediatra, ginecologista para atender direto. Futuramente. Pediatra e ginecologista. Presidente, nós queremos, né? Nós não somos aqui de pediatra, ortopedista, ginecologista, né? Nós estamos avaliando essa situação assim. Eu creio que Deus abençoando aquela situação que eu falei, eu falar assim, aumentando também nós, eu creio que nós possamos melhorar aí nosso serviço, mas isso tudo vai ser um estudo, isso está sendo avaliado ainda, sabe? A gente verificar. Tem uma situação aqui que eu comecei a conversar aqui na secretaria, sobre o questionamento aqui, estão ouvindo pelo YouTube aí, que é o seguinte, sobre aquela casinha de bomba, a gente que está fora do hospital. Tem alguns televisores mais já fazendo nesse sentido aí. Se o público que nos assistiu está recordando essa área e assim questionando, está acordando o assunto, certo? Aquela casinha de bomba, quando eu vi ela, eu falei, não, Deus não está aqui. No dia que eu vi, eu falei, não, serve para quê? Não, até o momento nada. Mas como é de recurso de uma emenda, eu não me lembro agora se era estadual ou federal, nós não podemos simplesmente chegar e desmontar da nossa mercê, porque é um recurso público que foi utilizado, então nós temos que ver meios ali possível para que nós possamos usar ela em algum outro tipo. Mas se tiver necessidade de ter que desmoronar, penso eu que a gente não consegue simplesmente chegar e só desmoronar para nós clientes. Vou passar para a quarta pergunta aqui. Quarta pergunta é sobre vigilância em saúde. Quais são as ações concretas de vigilância epidemiológica para o controle de arbovirose, dengue, zika vírus, chikungunya? E qual o cronograma de visitas dos agentes de combate a endemias? A partir do dia, se não me engano, dia segunda-feira agora, nós vamos ter o dia D, pela dengue, onde os agentes vão dar endemias, vão realizar essas visitas, denunciar caso por caso, verificando a situação que tem, para que nós possamos ali mitigar a situação desses casos, porque nós não temos muitos, mas eu tenho um cronograma que é realizado pela agente de endemias, e eu poder trazer ele aqui específico, mas como a gente não havia conhecido dessas situações específicas, aí eu não consigo mensurar, mas é algo que eu também posso trazer para o senhor no cronograma específico dessas ações que são realizadas. Vereador, não é questão que eu não sei das coisas não, porque eu gosto de trabalhar com respostas concretas. Eu não posso chegar e falar, o cronograma é isso, isso e isso. Aí chegar lá e não é. Então eu acho que isso é pecado, ainda mais nós estamos aqui ao vivo ainda. Pode ser que alguém pode falar, não, depois do vídeo lá você fala coisa de coisa. Não. É porque eu gosto de respostas concretas, então eu prefiro me abster e ter as respostas mais dignas possíveis. Secretário, a verdade você tem que valorizar as suas respostas, certo? Então, se a gente usar no YouTube aqui, que é para a gente, ao público, tem que estar até 100 mil visualizações, certo? Até a primeira, certo? O que tem acompanhado nós ultimamente, certo? A gente fica feliz. E seja as respostas concretas. Nós somos um município pequeno, mas a gente sempre quer o melhor, a gente quer passar, certo? Algum vereador nessa quarta questão aí tem alguma pergunta? Quero usar a sua pergunta, certo? Não tem questionamento. Outra pergunta é sobre infraestrutura física. Existe um cronograma de manutenção preventiva e corretiva para as unidades
que apresentam problemas estruturais, infiltrações ou falta de equipamentos básicos? Ou está tudo tranquilo? Essa palavra por tranquilo é muito forte, né? A questão das unidades básicas de saúde, né? Eu já passei golpe tanto na marca, na barragem. Aqui eu tenho outro estado, né, que eu estou ali todo dia, por assim dizer. Essas UBS específicas, penso eu que a gente não pode simplesmente chegar e, por exemplo, colocar uma tinta ali e que tudo certo. Além de nós fazendo uma reforma, dando de emendas ali para que possamos se informar assim e tenhamos ali uma estrutura melhor. Está no meu programa, Deus abençoando, este ano, né, devido à questão licitatórias, vou falar agora do ambiente interno também. Está no nosso cronograma melhorar nossos equipamentos do hospital, tanto drones, camas hospitalares, materiais de assistência hospitalar ali, para que nós possamos trocar, para dar uma melhor qualidade para os nossos pacientes, autoclave, que é a nossa unidade de televisão, troca computadores, mesas, cadeiras, uma reforma geral da nossos equipamentos e materiais permanentes, né? Então, isso tudo está no nosso cronograma, é igual a ele. A gente está passo a passo, um passo cada vez. E, infelizmente, se a gente pegar tudo de uma vez, a gente não consegue fazer nada. Mas está no nosso cronograma e a situação da estrutura física é algo que foi avaliado, mas são situações que estão precisando de recursos eventos para fazer uma real reforma ali possível para que nós tenhamos ali uma melhor infraestrutura. E assim, secretário, nós, enquanto vereadores, e aí no caso até parabenizar aqui alguns vereadores que mais fizeram o movimento em relação à tua presença aqui, eu achei extremamente importante para a gente ter uma visão, no caso, uma noção bem clara da visão do gestor mesmo da saúde. E dizer que, assim, olha só, a nossa preocupação com a saúde, e dos municípios, públicos aqui, a nossa preocupação, ela não está simplesmente na questão de como está sendo gerido. Eu acho que isso também é uma preocupação nossa. Mas como a vereadora Elisaia bem disse, o vereador Orlando já usou a palavra para falar dos recursos, a deputada Silvia. Então, a nossa preocupação, ela vai buscar recursos e tentar ajudar a Secretaria da melhor forma possível. Antes de nós iniciarmos aqui, eu falei a respeito do recurso do deputado Maior Crispim com relação à reforma e ampliação do posto de saúde da barragem. Então, assim, já é uma melhora e uma dificuldade muito grande ali naquele posto de saúde. A questão do território, a questão do local próprio ali, no caso, enfim. E, sem dúvida nenhuma, aqui tem alguns servidores ali da saúde. E, claro que os nossos servidores, no caso, eles tiveram um ambiente muito mais constituído, né, com espaço suficiente, com condições suficientes, sem dúvida nenhuma eles vão conseguir exercer os 100% da capacidade técnica, no caso que eles têm. Agora, quando você tem falta, a vereadora falou aqui a respeito, por exemplo, da ambulância, no caso, UTI. A partir desse momento, que tem essa falta e tem essa necessidade, no caso de algum usuário dos SUS ali, o profissional ele pode ser técnico ao extremo, ele não vai conseguir atingir o seu 100%, porque falta realmente equipamento, falta condições para poder trabalhar. Então, assim, essa Câmara aqui não está apenas vindo aqui buscando informações, enfim, a nossa preocupação é real, genuína, e então estamos aqui, no caso, entregando ações concretas, com recursos de eu, estou falando aqui do Maior Crispim, Orlando falou da sua rotina, né? A vereadora falou
órgão colegiado? Referente às situações abordadas no Conselho Municipal de Saúde, inclusive a presidente do Conselho é servidora da nossa quadra da saúde, que é a dona Ângela, né? Responsável pelas serviços gerais lá na nosso hospital. Nós temos ali um bom diálogo, uma boa harmonia, né? Claro que ela faz a parte fiscalizadora ali, ela não é a cobra muito, né, no nosso serviço. Ela é uma pessoa ali que eu respeito muito ela, pelo serviço dela que vem sendo feito. E tudo que sempre vem repassado do Conselho para a Secretaria de Saúde, nós tentamos o máximo possível sempre estar ali resolvendo as situações. Né? Tantas situações com o pessoal, tantas situações ali que precisam da ajuda sanitária, né? E qualquer outra situação que sejam devidas. Referente às contas quadrimestrais, essas contas já seriam do ano passado, na verdade, porque aí a quadrimestre seria, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, né? Essa situação desse vereador é algo que eu posso buscar informação para vocês, né? Algo que eu falei. São situações que eu não vim preparado no momento, mas situações que a gente pode buscar informações. O vereador do questionamento, posso passar para a sétima pergunta. Sobre tecnologia e prontuário eletrônico. Sobre prontuário eletrônico, ele existe, ele vem funcionando, né, na secretaria, e se ele vem funcionando, como que essa ferramenta está sendo utilizada para o controle rigoroso do estoque de insumos? Os insumos, no caso, você fala então da excelência fala no caso dos medicamentos, por assim dizer. Medicamentos e insumos. Toda a parte desde a fralda geriátrica até a atadura. Isso. Todo e qualquer medicamento, material feito que é chegado no hospital, bem como uma atenção básica, é realizado o lançamento da nota fiscal no sistema, na entrada do medicamento ou do material físico. E quando ele é dispensado, é lançado com uma saída no sistema também, para que tenhamos um controle ali físico e bem como o digital. Tanto estoque quanto inventário. Então, o vereador do questionamento sobre essa pergunta, secretário. Posso passar para a oitava pergunta, certo? Essa é a oitava pergunta. A penúltima pergunta da sessão de 9 perguntas. Secretário, eu acredito que o senhor não falou aqui desse assunto, mas está aqui no bloco, né? E a pergunta é: o que o senhor explica com relação à ausência da recepção no período noturno? Então, essa situação que já foi abordada, vou reforçar novamente, né? Quando eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde, eu verifiquei que nós não tínhamos restrições de 24 horas, mas eu simplesmente não poderia chegar e contratar, né? Porque para mim seria muito fácil. Nós temos que avaliar o nosso cenário, verificar a nossa compartilhabilidade da economia, e depois que foi feito esses estudos técnicos orçamentários, foram convocados, inclusive foram convocados, entretanto, estamos na ordem de assumir para que nós tenhamos aí recepção 24 horas. Secretário, você falou do convocado 4 recepcionistas e eu queria saber se vai ter disponível à noite, porque por enquanto não tem. Sim, assim que o pessoal, os servidores, eles se assumirem, nós vamos ter recepcionistas 24 horas. No final de semana, feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É porque se acha que isso está sendo uma DPG, né? Mas você está dizendo que vai ter uma vaga. Recepcionista, sim. Baseado nessa pergunta, secretário, louvável, quero parabenizar até e pela convocação
anterior foi uma das minhas cobranças, porque eu até fiz a colocação que eu vi e vivi, não era nada que ninguém estava falando. Mas assim, partindo também do princípio, eu só gostaria mesmo de uma explicação, porque adiante de toda a situação que está, eu entendo que às vezes é convocado o servidor e ele não toma posse, mas naquele ato a gente sabe que tinha sido alguém convocado como servidor para a recepção e eles estão em desvio de função fazendo serviço administrativo. E eu não estou aqui oferecendo serviço administrativo, porque ele é de extremamente importância. Mas assim, a gente sabe que o desvio de função também ele fere a Constituição e a impessoalidade, a ilegalidade. Então assim, é tirar de um lugar e colocar no outro. E aí onde é que está a nossa maior problemática? Na recepção. Então assim, uma vez que o servidor, ele, por mais que não é necessário, porque era uma só, mas ela foi convocada para a recepção e ela está lá no administrativo, o que você tem que dizer sobre isso? Vereadora, estou aqui pensando qual servidor está falando, eu estou tentando pensar também no servidor que a gente trabalha, mas ainda não. Mas referente à situação, vereadora, essa servidora ela não foi para a recepção porque nós ainda não temos ainda 100% das nossas casas, igual eu falei que foi convocado porque ainda não subiu. Mas sim, todos os servidores vão para as suas devidas funções, né? Vão para as suas devidas funções para que nós tenhamos a função de patrão. Tudo bem, não temos a devida escala, mas isso justifica a recepção ficar descoberta? E mais uma vez, volto a frisar, não desmerecendo o serviço administrativo, mas a gente sabe que quando o município chega no hospital, é o ponto de referência que ele tem a recepção, onde ele chega primeiro. Né? Então, assim, é só um ponto de vista, se foi algo que talvez não foi pensado, mas que fica registrado aqui, né, o meu posicionamento no ponto de vista que, assim, talvez não houve um real estudo da tal importância do recepcionista ali. Todas as organizações lá na Secretaria de Saúde sempre são verificadas e planejadas, né? Eu sempre tento ali me esforçar para nós trabalhar da melhor forma possível, da melhor forma mais legal possível, né? Mas igual eu falei, nós estamos em um processo seletivo. Nós estamos convocando os servidores, nós estamos tentando ali fazer com que todos os nossos passos sejam completos. Nós temos que entender que por fim ali eu teria 5% ali da nossa estrutura, mas estamos ali querendo ou não em um processo seletivo que foi realizado recentemente e estamos ali na melhor maneira possível de fazer a devida convocação. Satisfeito? Não, mas foi respondido. Vereador Márcio? Senhor secretário, aqui eu quero fazer um questionamento, uma pergunta para você. Sobre o projetamento lá na parte da UBS, que a gente procurou, tem bastante profissionais, como que está sendo e quantos dias está perdurando? E também uma cobrança que a população tem cobrado é sobre o número de telefone para agendamento de consulta na parte da UBS. Você vai manda mensagem e demora a resposta. Repete a primeira pergunta, por favor, vereador. Como que está acontecendo o agendamento? A média de quantos dias está sendo esse agendamento dessas consultas de rotina? Vereador, as nossas consultas não temos um tempo de agendamento tão grande, como eu falei agora, específico falar para você, é 10 dias, 15 dias, vai depender muito do mês específico. Pode ter mês que nós temos bastante agendamentos, mas pode ter mês que nós temos poucos, né? Isso vai depender da nossa sazonalidade aqui no município. E referente à questão do número, pode acontecer, vereador, quem responder nas recepções da mesma base, no WhatsApp, né? E pode acontecer que a servidora esteja ali atendendo algum paciente específico, né? Atendendo algum servidor ali, fazendo algum tipo de agendamento e sempre impossível é respondido. Sobre Vereador Márcio conclui, mas depois você. Viu? Satisfeito com a resposta? Então, assim, uma outra sugestão, para melhorar
na questão do telefone aí, que nós estamos vivendo na era 2026, muita informação, tecnologia, então nós precisamos atender com mais, um pouquinho mais de atenção. Bom? Eu tenho uma ideia muito boa, é algo de futuro, tá? Não é o que eu posso dizer por agora, mas eu estou pensando, né? Na verdade, vários hospitais renomados no Brasil fazem isso, que é um atendimento de inteligência artificial, né? Pelo WhatsApp. É algo que está sendo estudado, avaliado. São somente hospitais de grande porte que fazem isso, mas é algo que eu quero incorporar no nosso município. Eu creio que vai ser de grande valia para o nosso município. Só, vereadores, para ser claro, vou redobrar mais a atenção, eu creio que a questão de resposta nasal, estamos totalmente à disposição. Eu amo sugestão, uma pessoa que estou totalmente aberto, mas é uma ideia que eu tenho assim para melhorar ainda mais você. E mais uma sugestão também, na questão dos cursos de rotina, olha com atenção lá, se acaso for bastante consulta de rotina, faz um mutirãozinho para sacar, vai ajudar muito a população. É sobre a questão do agendamento das consultas. Eu tenho verificado que no agendamento das consultas estão sempre marcados o mesmo horário de agendamento das pessoas chegarem. A pessoa chega ali e 1h, ela ser atendida 5h. Eu observei isso aí, eu não sei se já mudou, mas isso aconteceu. Vários produtores, pessoas do sítio, que a tarde, chegar 1h para ser atendido 5h. E agenda vários pacientes no horário. Vereador, meu conhecimento de da UBS de saúde, ali as consultas são agendadas por horário. Por exemplo, horário das 3 horas, 4 horas, é tal fulano, das 4 horas, 5 horas, é fulano. Eu vou verificar essa situação aí de perto, né? Amanhã eu já vou verificar se realmente está acontecendo isso, mas o que foi alinhado lá é que as consultas são agendadas por horário, mas irei verificar a situação mais de perto. Agradeço a sua preocupação e realmente a pessoa veio me procurar, aconteceu isso, né? Então, o senhor vai dizer que você valia e a gente está aqui realmente para somar, para ajudar. A gente quer ver a saúde do nosso município funcionando de verdade, né? E pode contar com o nosso apoio. Secretário, tem uma pergunta aqui que eu estava assistindo o espectador do lado lá, sobre a operação do hospital, no caso, está funcionando, como que está? E também como vai funcionar para o aparelho de raio-x também no hospital, beleza? Fico até preocupado aqui no seguinte, dia 11 tem outro sítio que faz operação. Esse rapaz, se voltar da cidade, vai fazer essa operação, certo? E está todos os dias para cá. A gente viu se tinha a possibilidade de atender essa população. Nós estamos sim fazendo ultrassom lá na UBS, na atenção básica ali. Os ultrassons eles são realizados por agendamento, no qual o município tem que ir lá, fazer o agendamento, no qual é informado o dia e o horário de quando ele vai realizar. A UBS, lá dos vereadores, ela não é igual ao hospital, ela é diferente. Por quê? Porque a UBS, todo atendimento lá é realizado por agendamento. O hospital a gente chega lá, está com uma dor e tal, a gente pede atendido, eu mandei esse controle, é chamado, né? Mas a UBS em si, todo qualquer tipo de atendimento que é configurado no Ministério da Saúde é por agendamento, entendeu? Então, só ficamos lá presente. Não, no hospital não tem informação. Exceto a situação que a servidora médica ela está fazendo ultrassom e chega uma situação de urgência e emergência que o paciente precisa de ultrassom. Aí isso é realizado na situação de urgência e emergência, mas na UBS em si, todos os atendimentos realizados por agendamento. Referente à situação do raio-x, nós estamos aí na maior brevidade possível que possamos já iniciar o serviço. Não consigo dar uma data específica aqui para os senhores, mas o mais breve possível já teremos o serviço do município.
Agora, será que é perguntar sobre essa pergunta, falando aqui da sala de raio-x, e eu quero parabenizar todo o recurso empresarial e desenvolvimento também. A sala já está pronta ainda, é muito bonita e a gente espera que logo está funcionando mesmo. Mas eu tenho uma preocupação, e aí a minha pergunta é: se já existe um estudo, se já existe, o senhor já fez, como o senhor colocou aqui, que o senhor faz tudo muito planejado, e isso é importante, né? Mas assim, já existe um planejamento de como vai haver esse funcionamento da sala de raio-x, se vai haver funcionamento de 24 horas, se vai ser só 12 horas, até porque a gente sabe que isso envolve pessoal, envolve contratação, e aí eu gostaria de saber, porque é algo importantíssimo, uma vez que começar a funcionar. Eu gostaria que o senhor já tenha uma previsão, já essa prévia de como vai haver esse funcionamento ou não? Está sendo avaliado, vereadores, como irá realizar o funcionamento do raio-x. Nós estamos verificando, fazendo o levantamento da demanda das últimas demandas realizadas. Atualmente, nosso raio-x está sendo para outros municípios, né? Então, está sendo realizado esse levantamento para saber como que vai prosseguir a situação. Uma pergunta aqui do internauta. Pergunta para ele sobre a técnica Jacilane, que também está no administrativo, a técnica de enfermagem administrativo. Jacilane. Eu desconheço a técnica Jacilane, o presidente no hospital. Joslane Nada, se for tudo. Eu acredito que o nome dela é assim. A Joslane, ela faz um serviço ali gerencial juntamente com o gerente de enfermagem. O gerente de enfermagem ele faz ali uma gestão do hospital, assim como também serviço administrativo com protocolo. E a Joslane está ali para dar apoio ao gerente de enfermagem. Então, uma pergunta, vereador, para encerrar esse bloco de dados, e encerrar a participação do secretário de saúde na Câmara de Vereadores. A última pergunta diz assim: sabemos da importância da economicidade, certo? A mudança da logística do sobreaviso da equipe de viagem com relação ao não cumprimento dentro da unidade, que já foi colocado pelo senhor aqui, né, anteriormente, provocando prejuízo nos usuários do SUS. Na sua visão, enquanto gestor, essa economicidade justifica esse risco? Vereador, eu gostaria que explicasse o risco. Né? Porque já foi apontada as situações, né? No qual foi falado, se por acaso não tem nenhuma previsão de viagem, se por um acaso o fluxo não está alto, porque querendo nós, a técnica de viagem está ali para o quê? Para realizar a demanda de viagem, mas não temos como a previsão de viagem, ou então o suporte de auxílio. Então, se puder explicar a questão desse risco, para que eu possa esclarecer. Porque o secretário está dando muito a respeito dos riscos, e aí eu gostaria de falar de uma situação de algum tempo atrás, que assim, a saúde desse momento nessa caminho, ela é muito dinâmica, ela vai mudando segundo a necessidade. E eu lembro que lá no meu primeiro segundo mandato também, tanto o sobreaviso, né, então os motoristas no caso que aqui estão, quanto os técnicos, às vezes ficavam em casa, né? E aí, conforme a necessidade do caso, chamavam. Tá? Aconteceu situações no caso que foi lá e ajustou e tal, e a questão da permanência do sobreaviso e a necessidade, no caso do sobreaviso, poder ficar no hospital. E eu acho muito justo que se está de sobreaviso, ele não pode, por exemplo assim, se a Maria é a técnica que está de sobreaviso, essa Maria ela não tem a disponibilidade do dia dela normal. Ela tem que ficar ali à disposição, com o telefone, inclusive, não pode ficar mudo e tal, enfim, ela tem que estar à disposição. A partir do momento que a gestão, no caso, ela deixa de pagar o sobreaviso de forma integral, de forma que
está acontecendo. Para pagar sobre essa viagem, primeiro, há um prejuízo para esse servidor, porque ele está ali à disposição, né? E ele acaba deixando de ganhar o devido, porque ele está ali à disposição. E outra, e aí eu vou dizer o que aconteceu no caso dentro da minha família aqui, com relação a isso. De que chegou, o motorista no caso precisou viajar, aí o sobreaviso estava lá, aconteceu uma segunda situação no caso que também precisou viajar, e chegou uma terceira situação que precisou viajar. Entendo que isso não é rotineiro. Entendo que para a administração, a partir do momento que você coloca, no caso, um funcionário aqui, amados, em uma situação esporádica, pode-se pensar em custo. Caramba, vamos ter que pagar um funcionário mais aqui. Por outro lado, eu realmente acho que a população, em nome do operador, ficaria mais seguro se a gente soubesse que isso aqui, no caso, não vai acontecer. Então, assim, olha só, a partir do momento que se paga por viagem, como o senhor falou, e aí o motorista vai viajar, aí vai ficar alguém para ficar no lugar dele aqui, enfim, se precisar sair novamente e tiver uma terceira situação aqui, pronto, já não conseguimos mais entender. Então, com relação à sua pergunta de qual que é o risco, por exemplo, de se ter algum acidente num dia de festa e de que esse paciente, por falta de um funcionário, ele fique, no caso, sem o atendimento. Dentro da situação em você falou que não é rotineira, realmente pode acontecer. E teve três viagens no dia que necessitam mesmo de 3 testes. Entretanto, atualmente nós temos apenas um sobreaviso. Né? Se por acaso eu viajo, a operadora não está de sobreaviso, ele é o único servidor de sobreaviso atualmente. Se por acaso tem uma terceira viagem, né, nós tentamos lá, igual já a abordado, a gente tenta ligar para todos os servidores possíveis. Nós tentamos chamar, ver se alguém pode, ver se o fulano pode, para que ali nós possamos ali como posso falar? Ali retirar de uma emergência, né? Então, essa situação específica pode acontecer, mas nós sempre tentamos ali colocar outro servidor no lugar. Sempre tentando colocar outro servidor no lugar. Com relação no caso, à questão da viagem, se for o caso, para pagar em cima de deslocamento, aí é uma pergunta minha. Essa, no caso, é uma conduta que o senhor tomou na questão de pagar apenas no caso por deslocamento, ou não? Isso é uma informação, no caso, que chegou a se encontrar aqui para a gente. É por deslocamento. Os servidores, eles recebem a gratificação, já a gratificação do custeio de alimentação. A alimentação é despesa de viagem, né? Que eles são 10 férias, que é em torno de, não vou recordar agora, se é 1.200, 300, 400 reais, né? E já é incluído no salário deles, somente dos servidores da equipe de viagem, eles são únicos que recebem essa gratificação, tanto motoristas quanto técnico de enfermagem. E também, quando eles são sobreaviso, eles têm viagem, também é incluído no valor do plano. Então, nesse caso, eles recebendo, no caso, por viagem, o senhor tem a noção de qual é o prejuízo financeiro que eles têm da forma que eles estão recebendo hoje? Vereador, como eu falei, eu vou fazer cálculo, né? Quando eu assumi, nós tínhamos somente um motorista de plantão, né? Aí o sobreaviso, nós não tinha o sobreaviso, só que não ficava no hospital. A partir do momento que eu verifiquei isso, até foi o da vereadora Arizai, que tinha falado na tribuna, hoje atualmente nós temos 2 motoristas 24 horas no hospital, que era um, nós temos 2, hoje atualmente. Desse aumento de colocar um servidor a mais, um motorista, né, está sempre sobreaviso ali no hospital, que era então R$ 74.880. R$ 74.880. E viagem nós temos todo dia. Se por uma causa também nós colocarmos ali, por exemplo, o técnico sempre à disposição, sempre quando sair uma viagem, então vai ser mais ou menos em torno disso, mais R$ 74.000, porque o valor do motorista e do técnico de enfermagem é igual. Então só isso já vai aumentar R$ 150.000 anual, em 12 meses. Entendo, e aí assim, nós estamos falando aqui de qualidade de saúde. E a partir do momento que se fala em qualidade de saúde, se fala em qualidade de atendimento, nós falamos aqui no caso
os motoristas, a partir do momento que eu entrei na gestão, todos eles recebem sobreaviso atualmente. Nós não recebíamos, todos eles recebem algo que foi incorporado a partir do momento que eu entrei como secretário. Eu vejo que foi em torno de 2 ou 3 semanas que a gente pegou e incorporou a situação, e os técnicos de viagem a mesma coisa. Anteriormente também não recebiam, e agora estão recebendo sempre de viagem. Isso é algo que já demonstrou ali um pouco de valorização. Temos que melhorar mais? Temos, cada vez mais. A saúde é isso, temos sempre que melhorar essa tipo de situação. Mas são avanços que já tivemos de início ali que nós podemos elencar como uma melhoria. Concluído, vereadora Zaida, fala agora, continuando. Eu quero fazer uma menção aqui, como adentrando nesse assunto, quero parabenizar dentro do assunto, inclusive usando uma fala do secretário, o pagamento do sobreaviso dos valores, parabéns. É isso, né? A gente está falando de servidores, mas ainda mantendo a economicidade, né, que foi dada da última pergunta que a gente colocou. Eu preciso discordar da fala do senhor, porque eu acho que assim, a questão da emergência, da urgência, é uma real necessidade, né? Ela é imprevisível, a gente não consegue prever. Então, assim, eu gostaria de pedir, fica aqui um adendo, que da mesma forma que o senhor analisou, que o senhor viu, que o senhor foi justo, porque inclusive na primeira conversa que eu tive com o senhor, eu falei que eu gosto de ser justo, e o senhor falou também gosta de ser justo, né? E também olhasse com carinho essa questão do cumprimento do sobreaviso dentro da unidade. Eu vejo como uma real necessidade. A gente está falando aqui do básico, como o colega colocou. A gente está falando aqui do básico, a gente está falando da unidade básica, da atenção básica, dos usuários do SUS. A gente já tem aqui, realmente, o bem básico mesmo, e é muito difícil, eu não consigo imaginar, secretário, precisar, às vezes, de um socorro, de uma urgência, de emergência, e não ter um servidor para atender. E aí, ou às vezes, o servidor que está ali no socorro ir atender e chegar alguém lá no socorro para prestar de atendimento e não ter. Então, eu acho que é um risco que a gente não pode correr. Eu gostaria muito de pedir uma atenção, como o senhor já fez a colocação aqui, da sua preocupação com os números, e isso é de grande valia, né? Mas sempre bate nessa tecla, já bati nessa tecla aqui anteriormente, da necessidade do cumprimento do sobreaviso dentro da unidade. Eu acho que ela é de extrema necessidade, uma vez que o sobreaviso vai estar em casa, e se ele for fazer outra coisa, ele não está recebendo por isso, ele não está preso aquilo ali. Ele, na verdade, ele teria que estar dentro da unidade. Mas a gente não pode pagar para ver. A gente está falando de vida, eu não sei se pode ser eu não sei se pode ser o senhor, eu não sei se pode ser um familiar meu. Eu prefiro não precisar pagar para ver. Então é sobre isso. É uma economia que, ao meu ver, senhor, não faz sentido. E eu não sei se sou eu esse ano, então eu estou aqui pedindo mesmo, se possível, olhar com carinho, porque entendo, volto a dizer, entendo a questão da economia, que ela precisa ser feita. Porém, são profissionais que pode se necessitar deles e eles não estão lá. E, em minuto, ele pode ser fundamental para salvar uma vida. Muito obrigado, vereador, pelas palavras, né? Muito importante essa preocupação dos senhores, né? Eu realmente entendo essa situação, até porque o papel dos senhores como fiscalizadores, né? Estão aí para verificar as situações, apontar, questionar, entendo muitas situações. Eu só quero dar lendo que a saúde, ela, se por algum acaso tem uma viagem, né, específica, e nós ficamos sem o sobreaviso, né, por assim dizer. Igual eu falei, uma situação excepcional, por exemplo, 2 horas da manhã, saiu uma viagem. Né? É que nós temos que ver que a assistência não irá ficar desfocada, porque nós temos ainda 2 técnicos no socorro, temos enfermeiro, temos médico ainda. Então, se por acaso tem que buscar algum paciente, por exemplo, na rua, igual eu falei, ainda o técnico vai, né? Temos técnico, médico, enfermeiro no hospital, recepcionista e, porventura, eu menciono também
técnico da triagem. Né? Então é só esse adendo, tipo assim, o cliente está só economizar. Não, eu vejo a qualidade da assistência também. Eu prezo muito a qualidade da assistência, um acolhimento humanizado, uma qualidade de assistência para os nossos munícipes, mas é algo que eu vi não somente na economia, mas também algo que não vai afetar a qualidade da nossa serviço. Quero deixar aqui, concluindo o questionamento, deixar aqui a conclusão. Eu quero deixar aqui a conclusão do meu questionamento e dizer que nós, como vereadores, a gente está aqui realmente fazendo nosso papel, exercendo nosso papel, que é buscar uma solução melhor, contribuindo. Eu vejo uma contribuição, né, para uma solução melhor. E fechar aqui, assim, que realmente eu vejo como uma questão da economia, mas eu sei que existe um porém, eu sei que existe um frente a seguir. E baseado em toda essa estrutura hospitalar que ela precisa ser seguida, essa conduta não está correta. Pode acontecer isso que precisa não ter. Volto a dizer, aconteceu, citei aqui na última fala da tribuna, eu cheguei, a gente precisou, não tinha o acidente, e eu fui socorrer e não tinha sobrevivido no hospital, entendeu? Então, assim, por isso que eu te peço um olhar com carinho. Eu concluo aqui a minha fala pedindo um olhar com carinho nessa questão. Só não consegue. Questão de ordem. Já foi feito. Vereador Márcio, a palavra agora para o secretário. Secretário, aqui eu quero falar em nome dos motoristas, não só dos motoristas de ambulância, mas dos motoristas também dos ônibus, dos veículos, dos carros em especial. Como está sendo a questão, o senhor já falou ali, mas fiquei em dúvida. Como está sendo a questão desse deslocamento, a questão da alimentação, e também sobre, no passado, teve uma casa de apoio e tinha um espaço para eles descansar lá. A gente entende, em especial o motorista que sai com ônibus, sai das 2 horas da manhã, chega em Porto Velho, fica o dia todo lá, e retorna de lá para cá, quando chega aqui 8, 9, 10, 11, até meia-noite. Como está sendo feito? Você tem algo para melhorar, para dar uma qualidade melhor para eles? Responda isso, nosso paciente. Vereador, como eu já falei dessa gratificação, eu falei a alimentação, mas são despesas da viagem. São despesas da viagem que os servidores têm para usar ali nas suas demandas específicas. Como, por exemplo, alguma área de apoio que também pode ser usada com esse valor que eles recebem a gratificação. Esse valor específico não é uma agregação de valor de salário. Ela é ali um recurso para as despesas que eles têm no decorrer de suas viagens. Vereador Márcio conclui, depois o vereador Edson pode retornar para mim. É questão de ordem. Concluiu. Vereador Edson pode pedir a pergunta novamente para você. Apenas uma observação aqui, e aí eu quero pegar parte da fala do vereador Isaia. Quando a vereadora Isaia fala a respeito, porém, de todas as normativas, em relação à questão da viagem, e aí, assim, vamos imaginar, no caso do dentro, que a viagem está lá o servidor, só que o servidor que vai estar, ele é motorista. E o plantão dele, no caso, isso só viagem de 2 horas da manhã. Isso falou o seguinte, que vai, no caso, né, de viagem, e aí ficaria ainda os técnicos, ficaria ainda ali ao equipe. Só que, uma viagem, no caso, do Porto Velho, se sair 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para ele teria que ir em Porto Velho, ele teria que voltar. Só que o plantão dele encerrou 7 horas. Então, esse já é um servidor, ele já não pode tocar essa viagem, por exemplo. Entendeu? Então, assim, olha só, quando fala a respeito de novo da quantidade de funcionários que estão, tem que ver quantos de fato podem se deslocar. Porque talvez alguns funcionários que estão, eles não podem se deslocar até por questão de horário de agenda de seus compromissos, no caso que eles têm que ter. Vereador, todos os serviços que envolvem urgência ou emergência, que depende da vida do servidor ter que viajar para salvar a vida de um paciente, ele tem que viajar. Porque ali está englobada a situação da urgência e emergência. Isso é algo da ética da enfermagem,
médicos. Ele pode ter inteligência, pode acontecer e ter algum compromisso, né, no dia posterior, mas aí a urgência da vida do paciente em primeiro lugar. E isso não é algo só para se basear nele. Por isso que vem de outras gestões também anteriores, isso em todo o município, em todo o Brasil, que a urgência e a emergência prevalece. Não, sem dúvida nenhuma, mas o que eu digo assim, quando o senhor vem aqui, o senhor falou para mim assim, que não vai estar assistindo, porque tem ainda lá menos técnico que poderia ir e tudo mais. Além da normativa que nós temos, além da normativa, ainda tem essa questão exatamente da questão do plantão, ou seja, ao invés de ficar confiando, acreditando no caso, que seria possível esse paciente ou esse funcionário, no caso dele, ou sobre a família está dando mais sentido. Entendo da economia, mas eu faço questão de pegar a parte que a vereadora Arizade falou, de que quando nós estamos falando aqui de atendimento ao serviço público, nós temos que analisar o possível economizar, mas, para mim, saúde ele não pode ser medido aqui a respeito de economia, e sim a respeito de investimento. Vereador, eu queria que houve um mal pedido nessa situação aí, né? Em nenhum momento eu deixei isso para acaso. Vamos colocar algo que a gente está dando exemplo aqui, de 2 horas a viagem, ou 3 horas saiu. Em nenhum momento eu relatei que nós não vamos chamar o sobreaviso para realizar a viagem. Eu falei que só se por um acaso tem uma viagem, igual a gente está dando exemplo aqui, 2 horas da manhã. Aí, se não tem uma previsão de viagem, aí sim nós não temos, nós não vamos chamar ele. Mas agora, se tem uma viagem específica, nós temos que chamar ele. Concluído? Não, concluído. Eu consigo entender a parte do gestor, mas enquanto usuário do SUS, no caso, eu gostaria de ter a tranquilidade, no caso, que eu sou da ministério lá. É isso. Eu quero para o secretário, por exemplo, profissional, enfermeiro, motorista, não está o dia todo. Aí chega, ele pula na ambulância, o enfermeiro pedindo, e roda a noite todinha, segundo ele está ganhando R$80, sendo que é 104 reais. Eu preciso dizer. Isso é o valor, esse valor é o do plantão extra, né? Tanto técnico, enfermeiro, médico, é tudo uma classe diferente, mas isso é algo que não é algo que eu estou colocando, é o que é regulamentado por lei. Mas segundo esse, é 104 por lei, recebendo 80. E esse pega das 6 horas da noite todinha numa ambulância, segundo esse. Eu não consegui entender não, né? Que é algo regulamentado por lei, é um valor do plantão, certo? Qual seria a dúvida específica? Segundo eles, por lei, eles têm 104, eles recebem 80. Não, é porque, vamos colocar, o valor específico não sei, vocês motorista técnico, é R$68, né, velho? R$18. Só que aí tem o desconto de muito renda, INSS tem englobado nesse valor plantão. E não é o valor líquido, é o valor bruto que cobre os descontos. Algum vereador mais pergunta nesse assunto? Encerrada as outras perguntas que tem para ser feito, agradeço a presença do secretário de Saúde aqui, certo? E as explicações também, querido. Estou satisfeito, vereadores também condenou o bom questionamento que nós fizemos para o prefeito, para o secretário, e acredito que se precisarmos juntar novamente. Agradeço, secretário. Beleza? Muito obrigado, presidente. Estou totalmente à disposição, disponibilidade para melhorar a nossa serviço de saúde e qualquer coisa podem contar comigo. Muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado. Continuando os trabalhos aqui da Casa de Meio, no caso, o vereador do Congresso Parlamentar. Eu
Eu, assim, se caso o presidente permitir, eu tenho apenas uma questão aí que eu contigo, secretário, apesar de ter encerrado aí, se caso permitir também, se caso ele puder responder aqui, primeiro parabenizar os termos da forma possível, assim, no final, se caso o presidente permitir aqui, caso não queira responder também, o que podemos esperar no caso do meu mandato nos próximos 6 meses? Eu vejo que tem muitas ações positivas, eu vejo que tem muita boa intenção, entendeu? Tem pouco tempo, só tem aqui alguns meses, entendeu? Então, a minha pergunta é: o que podemos esperar do senhor, enquanto secretário, nos próximos 6 meses? Quais são mais as ações que o senhor tem que implementar? Secretário, se quiser responder essa questão aí, a tribuna está aberta para responder o nosso colega, certo? Se for da vontade da nossa pessoa, certo? Está fora da convocação que já encerrou. Isso daí, se você quiser sentir-se à vontade, no desejo de responder, pode voltar para o público. E a minha pergunta é porque eu estou esperançoso no caso dos próximos 6 meses, no caso nós temos muitas coisas boas, tá? E confiando nisso é acreditando. Nós sempre temos que melhorar a saúde, né? Já falei alguns pontos, né, vereador? No qual foi abordada a questão da nossa infraestrutura, a questão dos nossos materiais permanentes no hospital. Nós temos uma previsão aí de melhorar ainda mais, trocando camas, poltronas, computadores, mesas, né? Pretendemos incorporar novos fluxos ali assistenciais para melhorar a qualidade dos serviços. Estamos com um novo jeito de enfermagem que começou hoje. Então, nós queremos ali uma melhoria ainda. Falar para o senhor aqui, como vamos melhorar a questão da saúde nos próximos 6 meses. Não é algo que eu posso simplesmente chegar e falar, porque o que eu falo eu tenho que dar com certeza, eu tenho que falar e concretizar as situações. Mas a situação específica dos materiais e equipamentos permanentes, nós estamos aí verificando para já resolver a situação desse ano e vai dar até o final do ano, né, não? 10 meses, né, praticamente. Estamos aí querendo também melhorar o nosso fluxo ali da atenção básica, ali, melhorar nossos números de atendimentos, melhorar os nossos indicadores, fazer uma melhoria do nosso faturamento específico e bem como ali realizar treinamento para os servidores. Quero ali também solicitar ao porém, para que venha fazer treinamento para os nossos servidores, para que nós tenhamos servidores capacitados ali para um melhor atendimento dos nossos serviços. E isso tudo é fruto de muito trabalho, né? Muitas coisas eu posso fazer e não falar agora, mas a nossa pretensão é sempre melhorar cada vez mais. Muito obrigado, secretário. Fico muito feliz de escutar a sua resposta e ver, no caso, o teu comprometimento com a nossa. Obrigado, presidente. Quebrando protocolos, mas grande valia dos nossos colegas também, certo? Quebrar o protocolo. Certo? Algum vereador tem um recado parlamentar? Senhor presidente, eu gostaria de convidar a população e aproveitar o dia que temos hoje, dia 29, às 13 horas da tarde, em Machadinho, já tem andamento da CPI do leite, né? Então, convido novos colegas vereadores para estar participando. Nós estamos numa fase bem complicada para o presidente, então, foi instalado a CPI.